Oração da vitória. Quando as portas se fecham, Deus abre. O silêncio das portas fechadas é um dos maiores desafios para a fé humana. Quando tudo parece estar caminhando bem e de repente algo trava, o coração sente o impacto de uma muralha que surge do nada. A mente logo começa a procurar explicações, tenta entender onde errou, busca respostas em todos os cantos, mas o silêncio continua. Esse silêncio não é apenas externo, ele ecoa dentro da alma. É a sensação de bater, insistir e não ouvir nada em retorno. É a espera que cansa, a falta de movimento que frustra, a sensação de que talvez o céu tenha se fechado junto com as portas da vida. Nesses momentos, muitos desistem, porque confundem o silêncio com ausência, como se Deus tivesse abandonado o cenário. Mas o silêncio das portas fechadas nunca significa abandono, significa processo. A questão é que o ser humano tem pressa, mas Deus trabalha com propósito. Quando uma porta se fecha, ela não apenas impede a entrada, ela direciona. Ela mostra que aquele caminho não é o certo ou não é o momento. Mas como aceitar isso quando tudo em você queria que fosse diferente? Como entender que um fechamento pode ser parte do cuidado divino? É nesse choque entre a expectativa humana e o plano de Deus que nasce a dor do silêncio. Você queria ouvir sim, mas recebeu uma porta trancada. Queria que tudo acontecesse rápido, mas encontrou um bloqueio. O que fazer com esse silêncio? A resposta não é desistir, mas ouvir o que ele está tentando ensinar. As Escrituras estão repletas de exemplos de portas fechadas, que não eram o fim, mas apenas o início de algo maior. Pense em Paulo, que queria pregar em determinadas regiões, mas foi impedido pelo Espírito. A porta estava fechada, mas era porque Deus o estava guiando para um lugar onde haveria um chamado ainda maior. O que parecia negação era, na verdade, proteção e redirecionamento. É assim também conosco. Quantas vezes insistimos em entrar por uma porta que brilha aos nossos olhos, mas que nos levaria à ruína? Quantas vezes acreditamos que aquilo era o melhor, quando na verdade era um desvio que nos afastaria do propósito? O silêncio das portas fechadas é muitas vezes o grito da proteção de Deus. Esse silêncio também revela a quem realmente pertencem nossas esperanças. Porque quando tudo dá certo, é fácil acreditar que estamos fortes. Mas quando nada se move, é nesse ponto que descobrimos se nossa fé está firmada em resultados ou em quem tem o controle dos resultados. O silêncio expõe a base. Ele mostra se acreditamos em Deus apenas pelas portas abertas ou se continuamos confiando mesmo diante das fechadas. E essa é a verdadeira essência da fé. Acreditar quando não há sinais, confiar quando não há respostas, permanecer quando não há movimento. O silêncio das portas fechadas, portanto, é uma escola. Ele ensina paciência, ensina dependência, ensina discernimento. Ele nos obriga a pausar e refletir se aquilo que tanto desejamos é realmente necessário. Ele nos conduz a um ponto de entrega, onde precisamos dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Esse é o maior fruto do silêncio. Quebrar a obstinação humana e nos alinhar com a vontade perfeita do Pai. Porque no fim, não é sobre entrar por qualquer porta, mas pela porta certa. E há ainda um detalhe que muitos esquecem. Quando Deus permite que uma porta se feche, Ele não está apenas preparando algo novo, mas também está nos preparando. O silêncio serve para moldar, serve para fortalecer áreas que ainda estão frágeis, para curar feridas que nos atrapalhariam lá na frente, para ajustar o caráter que sustentará a vitória futura. Não adianta abrir uma grande porta para alguém que ainda não está pronto para atravessá-la. Por isso, o silêncio é também uma forma de amor, porque é nele que somos tratados, moldados e capacitados. O silêncio das portas fechadas não é confortável, mas é necessário.
Ele nos leva a lugares internos que não visitaríamos de outra forma. Ele nos faz encarar nossas fragilidades, nossas impaciências, nossa necessidade de controle. E, ao mesmo tempo, ele nos aproxima de Deus como nada mais poderia fazer. É no silêncio que aprendemos a ouvir a voz suave do Espírito. É no silêncio que descobrimos que não precisamos de todas as respostas. Precisamos apenas da certeza de que não estamos sozinhos. Por isso, se hoje você se encontra diante de portas fechadas e o silêncio parece insuportável, não veja isso como derrota. Veja como processo, não como abandono, mas como cuidado. O silêncio não é vazio, ele é preparação. Cada batida que você deu e que não foi respondida é um sinal de que existe algo maior reservado. A porta certa, no tempo certo, se abrirá. E quando isso acontecer, você entenderá que todo o silêncio tinha propósito, que cada fechamento foi direção, que cada espera foi treinamento. O silêncio das portas fechadas é, na verdade, o prelúdio da abertura de Deus. O peso da espera invisível é um dos fardos mais difíceis de carregar. Diferente de uma luta clara, onde você enxerga o inimigo e pode enfrentá-lo, a espera é silenciosa, quase imperceptível, mas consome por dentro. É o tempo em que nada parece acontecer, em que suas orações parecem voar e não encontrar resposta, em que o coração busca sinais e só encontra silêncio. A invisibilidade dessa espera é angustiante porque não há movimento externo para alimentar a fé. Tudo ao redor parece parado, as portas continuam fechadas e você sente que o tempo está se arrastando, levando consigo a esperança que ainda restava. Esse tipo de espera pode corroer lentamente, porque o ser humano foi criado para agir, para se mover, para buscar resultados. Mas há momentos em que Deus nos coloca em um estado de pausa. E essa pausa não é castigo, é construção. Na filosofia cartesiana, a espera poderia ser vista como o momento da dúvida metódica, em que tudo o que parecia seguro é questionado para que se encontre uma base inabalável. Na vida espiritual, a espera invisível cumpre papel semelhante. Ela desconstrói a confiança em circunstâncias e obriga a alma a encontrar seu alicerce em algo maior. É nesse tempo que descobrimos se confiamos apenas nas respostas imediatas ou se temos fé no caráter de Deus, mesmo sem provas visíveis. É nesse intervalo silencioso que Ele trabalha nas profundezas da alma, moldando, curando e fortalecendo. A invisibilidade da espera é o que mais pesa, porque não vemos o que está acontecendo nos bastidores. Como alguém que planta uma semente e olha a terra dia após dia sem enxergar nada, você se pergunta se realmente algo está acontecendo. Mas o fato de não ver não significa que não haja vida. Debaixo da terra, raízes estão se formando, estruturas estão sendo preparadas, e só depois de um tempo a semente rompe a superfície. Assim é com a espera em Deus. O invisível não é ausência de movimento, é movimento oculto. É o trabalho silencioso que prepara o visível. A Bíblia está cheia de exemplos dessa espera que pesa. José, depois de ter sonhos grandiosos, passou anos em silêncio, esquecido em uma prisão, sem sinais de que algo mudaria. Davi foi ungido rei, mas continuou cuidando de ovelhas e fugindo de inimigos por muito tempo antes de ver a promessa cumprida. Ana chorava no templo ano após ano, pedindo um filho, até que no tempo certo sua espera deu frutos. O padrão se repete. A espera é invisível, mas é nela que Deus molda as maiores histórias. É na invisibilidade que Ele prepara o palco para uma revelação que surpreenderá não apenas você, mas todos que assistirem à sua vitória. Esse tempo de espera também serve como filtro. Muitos desistem porque confundem o silêncio com abandono,
Mas aqueles que permanecem descobrem que a espera não os enfraquece, mas os torna inabaláveis. A paciência desenvolvida nesse período não é passiva, é ativa. É uma espera que confia, que continua orando, que continua acreditando, que continua declarando vitória, mesmo sem enxergar nada. Essa espera ativa é o que diferencia aqueles que desistem dos que alcançam. O peso da espera invisível é real, mas também é temporário. Ele tem um fim, porque Deus não deixa seus filhos presos eternamente em silêncio. Quando a hora certa chega, a resposta vem com força, rompendo como luz depois de uma longa noite. E nesse momento, você entende que cada segundo de espera teve propósito. Que a dor do silêncio foi, na verdade, o lugar onde sua fé criou raízes. Que o peso que parecia insuportável foi o exercício que fortaleceu sua alma. Por isso, não despreze a espera invisível. Ainda que doa, ainda que canse, ela é parte essencial da vitória, porque quando Deus abre a porta, não é apenas a entrada que se revela, é a prova de que você foi preparado para atravessá-la. E só quem passou pela espera sabe valorizar a vitória que vem depois dela. O peso da espera invisível é um dos fardos mais difíceis de carregar. Diferente de uma luta clara, onde você enxerga o inimigo e pode enfrentá-lo, a espera é silenciosa, quase imperceptível, mas consome por dentro. É o tempo em que nada parece acontecer, em que suas orações parecem voar e não encontrar resposta, em que o coração busca sinais e só encontra silêncio. A invisibilidade dessa espera é angustiante porque não há movimento externo para alimentar a fé. Tudo ao redor parece parado, as portas continuam fechadas e você sente que o tempo está se arrastando, levando consigo a esperança que ainda restava. Esse tipo de espera pode corroer lentamente, porque o ser humano foi criado para agir, para se mover, para buscar resultados. Mas há momentos em que Deus nos coloca em um estado de pausa, e essa pausa não é castigo, é construção. Na filosofia cartesiana, a espera poderia ser vista como o momento da dúvida metódica, em que tudo o que parecia seguro é questionado para que se encontre uma base inabalável. Na vida espiritual, a espera invisível cumpre papel semelhante. Ela desconstrói a confiança em circunstâncias e obriga a alma a encontrar seu alicerce em algo maior. É nesse tempo que descobrimos se confiamos apenas nas respostas imediatas ou se temos fé no caráter de Deus, mesmo sem provas visíveis. É nesse intervalo silencioso que Ele trabalha nas profundezas da alma, moldando, curando e fortalecendo. A invisibilidade da espera é o que mais pesa, porque não vemos o que está acontecendo nos bastidores. Como alguém que planta uma semente e olha a terra dia após dia sem enxergar nada, você se pergunta se realmente algo está acontecendo. Mas o fato de não ver não significa que não haja vida. Debaixo da terra, raízes estão se formando, estruturas estão sendo preparadas, e só depois de um tempo a semente rompe a superfície. Assim é com a espera em Deus. O invisível não é a ausência de movimento, é movimento oculto. É o trabalho silencioso que prepara o visível. A Bíblia está cheia de exemplos dessa espera que pesa. José, depois de ter sonhos grandiosos, passou anos em silêncio, esquecido em uma prisão, sem sinais de que algo mudaria. Davi foi ungido rei, mas continuou cuidando de ovelhas e fugindo de inimigos por muito tempo antes de ver a promessa cumprida. Ana chorava no templo ano após ano, pedindo um filho, até que no tempo certo sua espera deu frutos. O padrão se repete, a espera é invisível, mas é nela que Deus molda as maiores histórias. É na invisibilidade que Ele prepara o palco para uma revelação que surpreenderá não apenas você, mas todos que assistirem à sua vitória. Esse tempo de espera também serve como filtro. Muitos desistem porque confundem o silêncio com abandono.
Mas aqueles que permanecem descobrem que a espera não os enfraquece, mas os torna inabaláveis. A paciência desenvolvida nesse período não é passiva, é ativa. É uma espera que confia, que continua orando, que continua acreditando, que continua declarando vitória, mesmo sem enxergar nada. Essa espera ativa é o que diferencia aqueles que desistem dos que alcançam. O peso da espera invisível é real, mas também é temporário. Ele tem um fim, porque Deus não deixa seus filhos presos eternamente em silêncio. Quando a hora certa chega, a resposta vem com força, rompendo como luz depois de uma longa noite. E nesse momento, você entende que cada segundo de espera teve propósito. Que a dor do silêncio foi, na verdade, o lugar onde sua fé criou raízes. Que o peso que parecia insuportável foi o exercício que fortaleceu sua alma. Por isso, não despreze a espera invisível. Ainda que doa, ainda que canse, ela é parte essencial da vitória. Porque quando Deus abre a porta, não é apenas a entrada que se revela, é a prova de que você foi preparado para atravessá-la. E só quem passou pela espera sabe valorizar a vitória que vem depois dela. Quando falamos de portas fechadas, quase sempre pensamos em perdas, frustrações e oportunidades negadas. Mas existe uma verdade que poucos percebem. Muitas portas fechadas são, na realidade, formas de proteção divina. O que aos nossos olhos parece uma negação, pode ser o cuidado de Deus, impedindo que entremos em lugares que nos destruiriam. Quantas vezes você acreditou que determinada oportunidade era perfeita, que aquele caminho era a solução, que aquele relacionamento era a resposta, e quando a porta se fechou, a dor tomou conta? Talvez você tenha chorado, talvez tenha se revoltado, talvez tenha questionado a Deus, mas com o passar do tempo percebeu que aquela porta fechada o livrou de algo que teria trazido ainda mais sofrimento. A proteção muitas vezes se disfarça de negação. É difícil aceitar isso porque nossa visão é limitada. Só conseguimos enxergar o agora, o visível, o imediato. Mas Deus contempla o fim desde o princípio. Ele enxerga o que está atrás da porta que você insiste em abrir. Ele sabe das armadilhas, das feridas e das consequências que estão escondidas ali. Quando ele fecha uma porta, não está sendo cruel, está sendo pai. Um pai que ama não dá ao filho algo que vai destruí-lo. E ainda que a criança chore pedindo, o amor do pai é maior do que a vontade de agradar. Assim também acontece na vida espiritual. Deus fecha para proteger, e essa proteção é prova de amor. O problema é que, na hora, não conseguimos ver a proteção. Só sentimos a dor da negação. É como estar diante de um muro e acreditar que o caminho acabou. É como se todo o esforço tivesse sido desperdiçado. Mas o muro não é o fim, é um desvio. Um desvio que impede que você caia em um abismo logo à frente. E esse desvio, por mais que doa, é um presente. Imagine quantos acidentes foram evitados porque Deus fechou uma porta. Imagine quantos fracassos foram impedidos porque Ele não permitiu que você entrasse. O que você chama de atraso pode ser, na verdade, livramento. A Bíblia está cheia de exemplos desse tipo de proteção. Pense em Jonas, que tentou fugir para Tarsis. A porta parecia aberta, havia um navio pronto, havia recursos para a viagem, mas aquela não era a vontade de Deus. E o que parecia oportunidade se revelou desastre. Se ele tivesse obedecido à porta certa desde o início, teria poupado dores e tempestades. Ou pense em Balaão, que insistia em seguir por um caminho errado, até que o próprio animal foi impedido de avançar porque o anjo do Senhor bloqueava a estrada. Aos olhos dele, era apenas uma dificuldade, mas na realidade era a intervenção de Deus para salvar sua vida. A proteção que se disfarça de negação também pode ser vista em nossos dias. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que perderam um voo e mais tarde descobriram que aquele voo sofreu um acidente? Quantos relatos de pessoas que tiveram uma porta fechada em um emprego
e pouco depois a empresa enfrentou falência. Esses exemplos mostram que o que parece tragédia pode ser bênção, o que parece atraso pode ser avanço, o que parece negação pode ser salvação. É nesse ponto que precisamos aprender a confiar mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias. Porque se Ele fecha uma porta, é porque tem algo melhor preparado. Ele não retira sem ter algo maior para entregar. O fechamento nunca é o fim da história, é apenas a preparação para uma abertura maior. Mas para enxergar isso, é preciso fé. Fé para acreditar que o que agora dói será, no futuro, motivo de gratidão. Fé para declarar que o que parece negação é, na verdade, cuidado. Fé para aceitar que não temos a visão completa, mas servimos a um Deus que enxerga tudo. Essa perspectiva muda completamente a forma como encaramos as portas que não se abrem. Ao invés de ver como derrota, passamos a enxergar como proteção. Ao invés de reclamar, começamos a agradecer, porque entendemos que, mesmo sem compreender no momento, o Pai sempre age para o nosso bem. O que hoje parece perda, amanhã será lembrado como livramento. E quando a nova porta se abrir, você olhará para trás e perceberá que só chegou até ela porque a anterior foi trancada. Por isso, o segredo não é lutar contra cada porta que se fecha, mas descansar no fato de que a mão que fecha é a mesma que abrirá. Uma mão que não falha, que não erra, que não abandona. A proteção pode se disfarçar de negação, mas no fim se revela como vitória. O propósito que mora no corredor é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque ninguém gosta de permanecer entre uma porta que se fechou e outra que ainda não se abriu. Esse espaço de espera, que parece vazio e interminável, é muitas vezes o lugar mais fértil do processo de Deus. É nesse corredor que Ele trabalha em silêncio, tratando áreas da sua vida que não suportariam a pressão da porta nova. Esse corredor é o intervalo entre o fim de algo e o começo de outra coisa maior. Mas em vez de ser perda de tempo, é o lugar onde a preparação acontece. O problema é que quando estamos nele, sentimos como se tivéssemos sido esquecidos. Caminhamos por ele sem saber quanto falta para chegar ao próximo destino, sem enxergar a luz da porta que virá. E é justamente aí que a fé é refinada. O corredor não é um castigo, é um processo. Ele existe para moldar em você o caráter necessário para lidar com a vitória futura. Muitas pessoas caem quando atravessam portas antes da hora porque não foram trabalhadas no corredor. É nesse espaço que Deus confronta nossas intenções, fortalece nossa confiança, desenvolve paciência e nos ensina a depender somente dele. Pense no povo de Israel, que após ser liberto do Egito, não entrou imediatamente na terra prometida. Havia um deserto, um corredor entre a escravidão e a promessa. Esse tempo foi necessário para quebrar mentalidades, para ensinar obediência, para formar uma geração capaz de herdar. Sem o corredor, eles não estariam prontos. O corredor também revela o quanto estamos dispostos a confiar sem ver. É fácil celebrar quando as portas se abrem diante de nós, mas é no vazio do corredor que descobrimos se nossa fé é firmada em resultados ou na presença de Deus. Se você consegue caminhar no corredor sem desistir, significa que já entendeu que o mais importante não é a porta, mas aquele que está com você durante todo o trajeto. Essa consciência transforma o que parecia desespero em aprendizado. É no corredor que aprendemos a ouvir a voz de Deus com clareza. Quando portas se abrem e a vida está em movimento, é fácil se distrair com as novidades. Mas no silêncio do corredor, somos obrigados a pausar, a refletir, a escutar. E é nessa escuta que recebemos instruções para a próxima etapa. Muitas revelações só chegam nesse espaço de espera, porque é nele que os ruídos externos diminuem e a sensibilidade espiritual aumenta.
O corredor, portanto, é também um lugar de revelação. Muitos tentam encurtar o corredor, abrir portas à força, criar atalhos. Mas cada vez que fazemos isso, nos colocamos em riscos desnecessários. O corredor tem um tempo determinado e apenas Deus sabe quando a próxima porta estará pronta para ser atravessada. Forçar uma saída prematura é como tentar colher frutos verdes. Pode até matar a fome, mas o sabor não será o mesmo e a experiência será marcada por frustração. A maturidade está em permanecer mesmo sem entender, confiando que o propósito de Deus é maior do que a impaciência do nosso coração. Esse propósito que mora no corredor não é apenas sobre preparar você para a próxima fase, mas também sobre curar o que ficou da porta anterior. Muitas vezes carregamos feridas, decepções, pesos do que vivemos, e Deus usa o corredor para nos limpar antes de entrarmos em algo novo. Ele não quer que você atravesse a próxima porta ainda preso às correntes do passado. Por isso, ele permite que o corredor seja tempo de cura, de libertação, de recomeço interior. O corredor pode parecer solitário, mas ele é habitado pela presença de Deus. É ali que aprendemos que não precisamos de portas abertas para experimentar sua companhia. Ele se revela no meio do caminho, mostrando que sua presença é constante e não depende de circunstâncias. Quando você entende isso, o corredor deixa de ser um lugar de desespero e passa a ser um lugar de intimidade. E no tempo certo, a porta se abre. Quando isso acontece, você olha para trás e percebe que o corredor não foi perda de tempo, mas foi a preparação que o tornou capaz de atravessar a nova estação com maturidade, equilíbrio e fé fortalecida. Sem o corredor, a porta não faria sentido. O teste da confiança em meio aos portões trancados é uma das provas mais intensas que um cristão pode enfrentar. Porque não se trata apenas de esperar, mas de permanecer acreditando mesmo quando todas as evidências parecem dizer o contrário. É quando você bate e não há resposta, quando se esforça e não vê resultados, quando ora e o céu parece fechado. Nesse cenário, a confiança é colocada à prova de forma brutal, pois cada parte de você deseja desistir, cada pensamento tenta convencê-lo de que não adianta mais. É nesse momento que a fé verdadeira é revelada. Não quando portas se abrem facilmente, mas quando permanecemos firmes diante das trancadas. Esse teste não é castigo, é treinamento. Deus usa o silêncio das portas fechadas para mostrar até onde estamos dispostos a confiar nele. É fácil confiar quando o caminho está iluminado, mas a confiança genuína nasce quando a estrada está escura. É nesse vazio que aprendemos a depender não daquilo que vemos, mas daquilo que sabemos sobre quem Deus é. Essa diferença é fundamental. Confiar no que vemos gera esperança momentânea. Confiar em quem Ele é gera esperança eterna. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas por anos viu apenas a realidade da esterilidade. Ele se deparava diariamente com o portão trancado da impossibilidade, mas escolheu crer contra a esperança. José sonhou com liderança, mas foi jogado em uma prisão injusta, encarando portões de ferro que gritavam derrota. Ainda assim, permaneceu fiel. Davi foi ungido rei, mas teve de esperar anos fugindo de Saul, confiando que o trono estava garantido mesmo quando todas as portas do reino estavam fechadas para ele. Esses exemplos não foram escritos por acaso. Eles mostram que a confiança só é verdadeira quando resiste ao teste do portão trancado. Esse teste também revela a quem realmente entregamos o controle. Porque quando a porta não abre, nossa primeira tendência é buscar atalhos, forçar a fechadura, tentar encontrar caminhos alternativos. Mas toda vez que fazemos isso, caímos em armadilhas.
O teste da confiança é exatamente esse: permanecer diante do portão fechado, sem tentar resolvê-lo com as próprias mãos. É declarar, em meio à frustração: se essa porta está fechada, eu continuo confiando, porque sei que o Deus que prometeu é fiel. Esse é um dos maiores desafios, porque o inimigo aproveita o silêncio para semear dúvidas. Ele sussurra que você foi esquecido, que nada vai mudar, que suas orações não têm valor. Ele tenta transformar o portão fechado em sentença de derrota. Mas é nesse momento que você precisa lembrar que a confiança não se alimenta das palavras do inimigo, mas da palavra de Deus. E a palavra diz que ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Se a porta ainda não abriu, é porque há algo maior sendo preparado. O teste da confiança, portanto, não é sobre o portão em si, mas sobre o que acontece dentro de você enquanto espera. É no silêncio que você descobre se sua fé está fundamentada em resultados imediatos ou em convicções eternas. É nessa prova que você aprende a descansar, mesmo sem ver saída, e a declarar vitória, mesmo sem sinais aparentes. E cada vez que você escolhe confiar, sua fé cresce, seu espírito se fortalece e sua relação com Deus se aprofunda. Esse teste nunca é fácil, mas sempre é necessário, porque é ele que nos transforma em pessoas inabaláveis, capazes de atravessar qualquer porta que venha a se abrir. Afinal, se você permanece fiel diante do portão fechado, quanto mais permanecerá firme quando a vitória chegar. O portão não está aí para te derrotar, mas para provar que sua confiança não se abala com obstáculos. Por isso, quando você se deparar com portões trancados, não desanime. Veja-os como exercícios espirituais, como provas que moldam seu caráter e solidificam sua fé. O teste pode ser longo, mas o Deus que observa sua confiança é o mesmo que, no tempo certo, virá com a chave em mãos para abrir não apenas aquela porta, mas todas as que forem necessárias. Portas que se fecham para redirecionar chamados são uma das formas mais claras do agir de Deus, ainda que no momento pareçam cruéis e injustas. Muitas vezes acreditamos que estamos no caminho certo, investimos energia, tempo e expectativas em um projeto, em um relacionamento ou em uma oportunidade e, de repente, tudo desmorona. O coração se pergunta: por quê? A mente insiste em procurar lógica, mas não encontra. É nesse momento que precisamos entender que o fechamento de algumas portas não é punição, é redirecionamento. Deus nos ama tanto que não permite que permaneçamos em rotas que parecem boas aos olhos humanos, mas que nos afastariam do propósito maior. O redirecionamento divino quase sempre vem acompanhado de frustração, porque significa ser arrancado de um lugar onde já estávamos confortáveis. Mas o conforto não é sinônimo de propósito. Há caminhos que nos dão estabilidade, mas não nos dão plenitude. Há portas que parecem sucesso, mas são atalhos para a ruína. Quando Deus fecha essas portas, está nos poupando de um futuro que não combina com o chamado que Ele colocou dentro de nós. Por isso, cada fechamento precisa ser visto com olhos espirituais, não como o fim de algo, mas como o começo de um realinhamento. A história de Paulo em Atos 16 é um exemplo perfeito. Ele queria pregar em determinadas regiões, mas o Espírito o impediu. Aos olhos humanos, pregar em qualquer lugar parecia bom, afinal, era o Evangelho sendo anunciado. Mas Deus tinha um plano específico e fechou algumas portas para que Paulo fosse até a Macedônia, onde haveria um impacto muito maior. O fechamento não era rejeição, era direção. Assim também acontece conosco. Portas se fecham não porque Deus não quer nos usar, mas porque Ele quer nos usar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Esse redirecionamento também acontece em nossas vidas pessoais. Relacionamentos que se desfazem,
empregos que não dão certo, oportunidades que escapam das mãos. Muitas vezes choramos por essas perdas como se fossem tragédias, mas mais tarde descobrimos que se tivéssemos seguido por aquele caminho, estaríamos presos em algo que nos desviaria do propósito. A dor do fechamento se transforma em gratidão quando compreendemos que Deus nos tirou de onde não deveríamos estar para nos levar ao lugar onde realmente deveríamos florescer. Esse processo exige fé, porque é difícil caminhar sem enxergar a nova porta que será aberta. Quando uma porta se fecha, ficamos diante de um corredor incerto, sem garantias de quando e como a próxima se revelará. Mas é justamente nesse espaço que o redirecionamento acontece. É ali que somos preparados, é ali que recebemos instruções, é ali que Deus realinha nossa visão. E no tempo certo, a nova porta se abre, e então entendemos por que a anterior precisou ser trancada. O redirecionamento também nos ensina a soltar o controle. O ser humano tem a tendência de se apegar ao conhecido, ao seguro, ao que já conquistou. Mas Deus não trabalha limitado pelo nosso conforto. Ele nos leva além, mesmo que para isso seja necessário arrancar-nos de onde não queremos sair. O fechamento de uma porta pode ser doloroso, mas também é libertador. É a forma de Deus dizer: eu tenho mais para você e não vou permitir que você se conforme com menos. Portas que se fecham para redirecionar chamados são, portanto, uma prova de que não estamos sozinhos, de que nossa vida não é guiada pelo acaso. Elas são sinais de que existe uma mão soberana nos conduzindo, mesmo quando não entendemos o caminho. Por isso, da próxima vez que você se deparar com uma porta fechada, não a veja como um fracasso, mas como uma bússola. Ela não está ali para encerrar sua história, mas para apontar a direção do seu verdadeiro chamado. O poder da adoração diante da porta trancada é uma das armas mais fortes que um cristão possui, embora seja também uma das menos utilizadas nos momentos de aflição. Quando uma porta não se abre e tudo parece bloqueado, a reação natural do coração é murmurar, reclamar ou desistir. Mas o caminho do céu é diferente. Quando a adoração sobe, as cadeias caem. Adorar, em meio ao fechamento, não é negar a dor, é declarar que Deus é maior do que a situação. É reconhecer que mesmo quando não entendemos, Ele continua digno de louvor. Esse ato muda a atmosfera, porque a adoração não se prende às circunstâncias, ela se conecta diretamente ao trono de Deus. Um dos maiores exemplos disso está em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos injustamente. Os portões de ferro estavam trancados, os pés acorrentados, as mãos amarradas, mas no meio da noite eles escolheram adorar. E quando a adoração subiu, as cadeias caíram, as portas se abriram e a prisão inteira foi sacudida. O que nenhuma força humana poderia fazer, a adoração realizou. Isso mostra que a adoração não é apenas cântico, é chave espiritual que destrava ambientes. Não importa o tamanho da porta. Quando a adoração é verdadeira, ela abre dimensões que estavam bloqueadas. Adorar em meio à dor é uma decisão que exige fé. Não se trata de sentir vontade, mas de escolher exaltar a Deus, mesmo quando a alma quer gritar de frustração. Essa escolha é poderosa porque muda o foco. Enquanto você olha apenas para a porta trancada, a angústia cresce. Mas quando você volta os olhos para Deus, a esperança se renova. A adoração desloca a atenção do problema para a solução, da limitação humana para a infinitude divina. Ela não apenas abre portas externas, mas liberta prisões internas, quebrando as correntes da ansiedade, do medo e da incredulidade. A adoração diante da porta trancada também revela o que há no coração. Qualquer um pode cantar quando a vitória chega, mas adorar em meio ao silêncio é prova de maturidade espiritual. Esse tipo de louvor se torna testemunho,
não apenas para você, mas para todos que estão ao redor. Assim como a prisão inteira ouviu Paulo e Silas, sua adoração em meio à dificuldade inspira outras pessoas a confiarem em Deus. É uma luz que brilha em meio à escuridão, mostrando que ainda existe motivo para a esperança. Esse poder também atua como arma de guerra espiritual. Muitas portas estão fechadas não apenas por circunstâncias, mas por ataques do inimigo. E o inimigo odeia a adoração, porque ela o lembra daquilo que ele perdeu para sempre, o lugar de exaltar a Deus diante do trono. Quando você adora em meio ao caos, você vence batalhas invisíveis. A adoração abre caminho onde a oração parece travada, porque ela carrega em si a essência da fé. Reconhecer que Deus já é digno, independentemente da resposta. Por isso, se você está diante de uma porta fechada, escolha adorar. Não espere a vitória para levantar sua voz. Faça da adoração a chave que destrava o impossível. Quando o coração se curva em louvor, os céus se movem. Quando os lábios exaltam o nome do Senhor, cadeias caem. A adoração não é apenas resposta, é estratégia, é arma, é poder. E toda vez que você a pratica, mesmo em meio às portas trancadas, você está declarando que confia no Deus que abre quando ninguém mais pode abrir. Discernir entre portas humanas e portas divinas é um dos maiores desafios da jornada espiritual, porque nem toda porta aberta vem de Deus, assim como nem toda porta fechada é obra do inimigo. Há oportunidades que brilham diante dos olhos e parecem perfeitas, mas que carregam armadilhas escondidas. E há fechamentos que doem profundamente, mas que, na verdade, são cuidados celestiais. O discernimento é a chave que impede que caminhemos por rotas que nos afastam do propósito. O ser humano, em sua pressa e desejo de realização, tende a enxergar portas abertas como sinal automático de bênção. Mas isso é um erro. Algumas portas são apenas distrações, atalhos perigosos que podem nos desviar do chamado e aprisionar em ciclos de frustração. As portas humanas são aquelas abertas pelo esforço próprio, pela manipulação de circunstâncias ou até mesmo por propostas que parecem boas aos olhos, mas não carregam o selo da vontade de Deus. Elas podem oferecer ganhos imediatos, mas ao custo da paz interior. Já as portas divinas não precisam de esforço desesperado, porque quando chegam, trazem consigo confirmação, direção e paz que excede o entendimento. O apóstolo Paulo falou sobre a porta grande e eficaz que lhe havia sido aberta, mas também reconheceu que junto dela existiam muitos adversários. Isso mostra que até mesmo as portas divinas podem vir acompanhadas de desafios, mas ainda assim são sustentadas pelo poder de Deus. Discernir essas diferenças requer sensibilidade espiritual. Não é apenas analisar vantagens e desvantagens, mas perguntar: essa porta me aproxima ou me afasta de Deus? Essa oportunidade fortalece meu propósito ou alimenta apenas meu ego? Essa decisão traz paz ou inquietação? O Espírito Santo é quem dá clareza nesses momentos, porque sem ele acabamos escolhendo pelo que parece e não pelo que realmente é. E o que parece luz pode, na verdade, ser sombra disfarçada. A Bíblia nos dá exemplos claros. Eva enxergou o fruto como algo agradável aos olhos, mas aquela porta aparente trouxe morte e dor à humanidade. Ló escolheu habitar em Sodoma porque a terra parecia fértil, mas o resultado foi destruição. Por outro lado, Abraão obedeceu a uma porta aberta por Deus sem sequer saber para onde iria e se tornou pai de nações. Nem sempre a porta divina será a mais atraente aos olhos humanos, mas ela sempre será a mais segura aos olhos do céu. Esse discernimento é também um teste de maturidade.
Crianças espirituais correm atrás de qualquer abertura, movidas pela pressa e pela ansiedade. Mas filhos maduros entendem que nem toda oportunidade é bênção e que esperar pela porta certa é melhor do que atravessar qualquer uma. Essa espera exige renúncia, porque significa dizer não a portas fáceis, para esperar pela que foi construída por Deus. Mas é nesse processo que descobrimos o valor da direção espiritual. Por isso, nunca decida apenas pelo que parece favorável. Ore, peça confirmação, busque paz no coração. A diferença entre portas humanas e portas divinas é a diferença entre viver de esforços que drenam e viver de propósitos que sustentam. Quando a porta é de Deus, até os obstáculos se tornam degraus. Quando é apenas humana, até as vantagens se transformam em peso. O discernimento é o que garante que você não se perderá entre tantas opções, mas seguirá firme na rota traçada pelo Pai. A porta do livramento que nem sempre entendemos é um dos maiores paradoxos da vida espiritual, porque no momento em que ela se fecha diante de nós, parece injustiça, rejeição ou até abandono. Mas, na verdade, há situações em que Deus fecha uma porta não para nos frustrar, mas para nos salvar. O problema é que, no calor da dor, não conseguimos perceber o perigo que estava escondido do outro lado. Vemos apenas a oportunidade perdida, o sonho interrompido, o relacionamento desfeito, o emprego negado. Só mais tarde, quando a poeira baixa e o tempo revela a verdade, é que compreendemos. Se aquela porta tivesse sido aberta, o resultado teria sido destruição. Esse tipo de livramento é silencioso, discreto e muitas vezes só reconhecido depois que a tempestade passa. É como alguém que insiste em entrar por uma casa em chamas. Aos olhos da pessoa, é apenas mais uma porta que precisa ser aberta. Mas quem vê de fora sabe que atravessá-la significa morte. Deus, em sua soberania, é quem enxerga de fora. Ele vê os incêndios ocultos, os abismos escondidos, as armadilhas invisíveis. E por amor, tranca as portas que poderiam nos destruir. O difícil é que, do nosso ponto de vista, só vemos a porta fechada, não conseguimos enxergar o fogo além dela. Por isso, muitas vezes, murmuramos contra o livramento, quando deveríamos estar agradecendo. Na Bíblia, vemos isso no episódio da Arca de Noé. Quando o dilúvio veio, a porta da arca foi fechada pelo próprio Deus. Para quem estava do lado de fora, parecia exclusão, parecia crueldade. Mas, na verdade, era livramento para os que estavam dentro. Da mesma forma, portas se fecham em nossas vidas como uma forma de Deus nos colocar em segurança, ainda que, na hora, não pareça. Outro exemplo é o de Moisés diante do Mar Vermelho. O povo só via o exército de Faraó atrás e o mar na frente. Parecia não haver saída. Mas aquele fechamento de caminhos era, na verdade, a preparação para um livramento grandioso. Quando o mar se abriu, não apenas eles passaram, mas os inimigos foram derrotados. Quantas vezes, olhando para trás, você já percebeu que um não de Deus salvou sua vida? Uma amizade que se desfez e depois mostrou quem realmente era aquela pessoa. Um emprego negado que pouco tempo depois desmoronou. Uma viagem cancelada que poderia ter resultado em tragédia. Esses exemplos mostram que nem todo fechamento é perda. Muitos são, na verdade, livramentos. E se hoje você está diante de uma porta que não abriu, não se desespere. Pergunte-se: será que Deus está me protegendo de algo que eu ainda não vejo? Esse tipo de livramento também nos ensina sobre confiança, porque acreditar em Deus quando tudo faz sentido é simples. Mas confiar quando nada parece lógico exige maturidade. O livramento escondido é um chamado para que aprendamos a descansar no caráter de Deus, que é bom, justo e fiel. Se Ele fechou, é porque havia perigo. Se Ele negou, é porque havia armadilha. Se Ele bloqueou, é porque havia algo maior em preparação.
A porta do livramento que nem sempre entendemos é, portanto, um ato de amor. Não é Deus tirando algo de você, é Deus te preservando para algo melhor. Não é rejeição, é cuidado. Não é atraso, é proteção. Mesmo que seus olhos não compreendam agora, sua fé precisa declarar: se essa porta não abriu, foi porque o Senhor me guardou. E no tempo certo, você verá que o fechamento que hoje dói foi a razão da vitória que amanhã será celebrada. Quando a fé se torna a chave, algo sobrenatural acontece, porque a realidade já não é mais determinada pelas circunstâncias visíveis, mas pela confiança no invisível. As portas podem estar trancadas, os muros podem ser altos, as impossibilidades podem gritar mais alto do que a esperança. Mas quando a fé se levanta, aquilo que parecia impossível começa a se mover. A fé não é uma emoção passageira, não é um sentimento de otimismo, é a convicção profunda de que o que Deus prometeu, Ele cumprirá, mesmo quando todos os sinais ao redor dizem o contrário. É como andar com uma chave invisível que, ao ser usada, abre aquilo que nenhum esforço humano poderia abrir. Essa fé não nasce do nada, ela é construída em meio às provas. Cada porta fechada, cada silêncio, cada espera dolorosa são oportunidades para que a fé seja forjada. É fácil acreditar quando tudo se encaixa, mas a verdadeira fé é revelada no escuro, quando não há garantias. Foi essa fé que fez Abraão olhar para as estrelas e acreditar que seria pai de nações, mesmo sem ter um único filho. Foi essa fé que sustentou José na prisão, mantendo viva a certeza de que seus sonhos não eram ilusões. Foi essa fé que levou Davi a enfrentar Golias com apenas uma pedra, convencido de que o Deus que já lhe dera vitórias no passado também lhe daria naquela batalha. A fé se torna chave quando decide declarar vitória antes que a porta se abra. É quando você se levanta em oração e agradece não pelo que já vê, mas pelo que já crê que acontecerá. É quando você olha para a porta trancada e, em vez de desistir, proclama que Deus é maior do que qualquer fechadura. Esse tipo de fé move céus, porque mostra que você não depende de circunstâncias para acreditar, mas confia no caráter de Deus. E o caráter dele é imutável. Se prometeu, cumprirá. O inimigo teme essa fé, porque ela não pode ser manipulada. Ele pode fechar portas, levantar obstáculos, semear dúvidas, mas não consegue derrotar alguém que já decidiu crer. Quando a fé se torna chave, até as muralhas mais altas caem, como aconteceu em Jericó. O povo não precisou de arietes, não precisou de força militar, precisou apenas crer e obedecer. E ao som das trombetas, as muralhas desmoronaram diante dos olhos de todos. Assim também é com a sua vida. As muralhas que hoje parecem intransponíveis cairão diante da chave da sua fé. Mas é importante entender que a fé não é mágica, é relacionamento. Não se trata de usar Deus como meio para alcançar algo, mas de confiar nele independentemente do resultado. A verdadeira fé não está condicionada a portas abertas, mas ao entendimento de que, se Deus não abriu, ainda assim, Ele continua sendo bom. Essa postura agrada ao Senhor, porque revela maturidade. É como os amigos de Daniel que disseram ao rei: o nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que não o faça, ainda assim não nos curvaremos. Esse tipo de fé não apenas abre portas, mas transforma corações. Quando você entende que a fé é a chave, a forma como enxerga as portas muda. Elas deixam de ser barreiras e passam a ser oportunidades para experimentar o poder de Deus. A cada vez que você usa essa chave, percebe que não precisa forçar, porque a fé abre suavemente o que parecia trancado. E quanto mais você a pratica, mais forte ela se torna, até que sua vida inteira passa a ser guiada não pelo que vê, mas pelo que crê. Por isso, não espere ter a chave visível em mãos. Levante a chave da fé, declare:
confie, permaneça, porque essa chave não enferruja, não se perde, não falha. E quando você a usar, verá que nenhuma porta é capaz de resistir ao Deus que responde à fé sincera de um coração que não desiste de acreditar. A oração profética como força de destravamento é uma das armas mais poderosas que Deus colocou à disposição dos seus filhos. Diferente de uma oração comum que muitas vezes se limita a pedir, a oração profética declara em fé o que ainda não se vê, mas que já foi determinado nos céus. Ela não se prende ao agora, mas se alinha à vontade de Deus e antecipa no mundo espiritual aquilo que no tempo certo se manifestará no natural. Quando uma porta está trancada e todas as tentativas humanas falham, a oração profética age como chave invisível que destrava ambientes e quebra resistências. A diferença dessa oração está na autoridade com que é feita. Não é apenas uma súplica tímida, é uma declaração firme que ecoa o poder da palavra de Deus. O profeta Ezequiel, diante do vale de ossos secos, é um dos maiores exemplos disso. Diante do impossível, ele não pediu em desespero, ele profetizou. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ao liberar essa oração profética, o impossível se tornou realidade. O que estava morto reviveu, o que estava espalhado se uniu e um grande exército se levantou. Isso mostra que quando a oração se torna profética, ela não apenas clama por mudança, mas cria mudança. A oração profética também confronta o inimigo. Muitas portas estão trancadas não porque Deus disse não, mas porque forças espirituais de oposição tentam impedir o avanço. Nessas horas, não basta apenas esperar, é preciso guerrear em oração. Cada palavra profética declarada em nome de Jesus é como um martelo que quebra cadeados, como um fogo que consome correntes, como uma luz que dissipa trevas. Essa oração não negocia com o inimigo, ela o repreende com autoridade, porque o nome de Jesus é a chave que abre qualquer porta e desfaz qualquer bloqueio. Essa prática também nos ensina sobre identidade. Ao orar de forma profética, você não fala como alguém derrotado que implora por piedade, mas como filho que sabe quem é e qual herança possui. Você declara promessas, ativa realidades espirituais e toma posse daquilo que já foi garantido na cruz. Essa consciência muda a postura diante da porta fechada. Em vez de se curvar diante dela, você se levanta em oração e ordena que se abra, porque entende que a autoridade não vem de você, mas do Espírito que habita em você. A oração profética não ignora o processo, mas o acelera. É como uma chave que já estava pronta, mas que precisava ser girada. Muitas vezes estamos diante de portas que só não se abriram ainda porque não levantamos a voz em autoridade. Ficamos apenas no pensamento, apenas no desejo, quando Deus nos chamou para declarar. E quando essa declaração sai da boca com fé, algo acontece. O céu responde, os anjos se movem, as correntes caem. Por isso, diante de cada porta trancada, levante-se em oração profética. Declare vida onde só há morte, declare abertura onde só há bloqueio, declare vitória onde só há derrota. Essa oração não é apenas um clamor, é um ato de guerra, é uma arma de destravamento. E toda vez que você a pratica, o impossível começa a se tornar possível. Porque a palavra de Deus em sua boca tem poder de abrir o que parecia fechado para sempre. Testemunhos que viram chaves para outros são uma parte essencial do agir de Deus, porque a vitória que você experimenta nunca é apenas sua. Cada porta que Ele abre na sua vida, cada muralha que cai, cada livramento que acontece, se transforma em um testemunho vivo que pode destravar a fé de quem está ao seu redor.
Quando você compartilha o que Deus fez, não está apenas contando uma história, está entregando uma chave espiritual que pode abrir o coração de alguém que já não acredita mais. O inimigo sabe disso e por isso tenta calar aqueles que vencem, porque sabe que o poder do testemunho é multiplicador. Na Bíblia, vemos esse princípio de forma clara. Quando Jesus libertou o gadareno, ordenou que ele voltasse para sua cidade e contasse o que havia acontecido. O milagre não era apenas para aquele homem, era para a comunidade inteira que veria nele a prova do poder de Deus. Da mesma forma, quando Paulo e Silas saíram da prisão, o carcereiro e sua família foram impactados pela fé deles. O testemunho não apenas confirmou o poder de Deus, mas abriu uma porta de salvação para outros. É isso que acontece quando você compartilha sua vitória. Você se torna ponte para que outras pessoas também alcancem a liberdade. O testemunho é mais do que memória, é chave. Ele abre a fé em corações que estavam trancados pelo medo, pela dúvida ou pela incredulidade. Ele mostra que aquilo que Deus fez em você pode fazer em qualquer pessoa que crê. É por isso que o Apocalipse declara que vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. A vitória não é completa se não for compartilhada, porque o testemunho não é apenas sobre você, é sobre o caráter de Deus revelado através da sua história. E aqui está o ponto. Cada porta aberta em sua vida tem um propósito coletivo. Não é apenas para seu benefício, mas para inspirar, encorajar e fortalecer outros. Quando alguém escuta o que você viveu, percebe que também pode viver. O que parecia inalcançável passa a ser possível. O que parecia distante passa a ser real. Seu testemunho se torna combustível para a fé de muitos. É por isso que calar é perder a oportunidade de transformar sua vitória em chave para outro. Por isso, nunca subestime o valor do que você viveu. Talvez para você pareça pequeno, mas para alguém que está no fundo do poço, sua história é a prova de que ainda há esperança. Talvez para você já seja passado, mas para quem ainda enfrenta o mesmo portão trancado, seu testemunho é a chave que pode abrir aquela porta. Cada palavra que você compartilha tem poder de destravar vidas, porque o testemunho carrega em si a unção da vitória. O Deus que cria portas onde só havia muros é a expressão máxima de sua soberania, porque mostra que ele não depende de estruturas existentes para agir. Quando todas as portas conhecidas estão fechadas e você acredita que não existe saída, é nesse exato ponto que o Senhor revela seu poder criativo. Ele não apenas abre o que já estava diante de você, mas cria um novo caminho onde ninguém jamais imaginou. Esse é o Deus que transforma paredes em passagens, desertos em estradas e impossibilidades em testemunhos. E essa verdade muda completamente a forma como enxergamos os obstáculos, porque entendemos que não precisamos de alternativas humanas quando temos o Criador do impossível ao nosso lado. A Bíblia nos dá exemplos claros desse agir. No Êxodo, o povo de Israel estava encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Não havia porta, não havia saída, apenas um muro de água diante deles. Mas Deus criou um caminho no meio do mar, algo que nunca havia acontecido antes. Não foi uma porta aberta, foi uma porta criada. Da mesma forma, quando Jesus ressuscitou, entrou em um local onde as portas estavam trancadas, aparecendo no meio dos discípulos. Ele não precisou de chaves, não precisou de aberturas humanas, porque sua presença é capaz de atravessar muros. Isso nos mostra que, quando tudo parece bloqueado, o Senhor pode manifestar soluções que estão além de qualquer lógica humana. Essa característica de Deus nos ensina que não devemos limitar nossa fé ao que conseguimos imaginar. Muitas vezes oramos pedindo que Ele abra uma porta já existente, mas Ele responde criando algo totalmente novo, que nunca estava nos nossos planos.
E quando isso acontece, a surpresa é ainda maior, porque percebemos que nossos olhos estavam fixos em possibilidades pequenas, enquanto os pensamentos de Deus eram muito mais altos. O muro que parecia nos prender se torna justamente o lugar onde ele demonstra sua glória. Esse poder também revela o quanto podemos confiar no propósito divino. Porque não importa o quanto o inimigo trabalhe para levantar barreiras, não importa quantos muros sejam erguidos para nos impedir, nenhum deles é suficiente para deter o agir de Deus. Se for preciso, Ele cria uma porta no meio da impossibilidade. Se for necessário, Ele muda leis, quebra regras e transforma circunstâncias para cumprir o que prometeu. Nada é capaz de limitar o Criador. E isso significa que você nunca está realmente sem saída. Pode parecer que sim, mas a qualquer momento, Deus pode transformar o impossível em caminho aberto. Esse entendimento traz descanso, porque ao invés de viver preso na ansiedade, de tentar abrir portas por conta própria, você confia que o Senhor tem autoridade, não só sobre as portas existentes, mas também sobre os muros. E quando a resposta vier, você saberá que foi Ele, porque ninguém mais seria capaz de criar uma saída onde não havia nada. Essa é a marca dos milagres, revelar que apenas o poder de Deus poderia ter feito. Portanto, se hoje você se encontra diante de muros intransponíveis, não desanime. Lembre-se de que o Deus que você serve não depende do que já existe. Ele cria o que for necessário para cumprir o seu plano. Onde os homens dizem que não há saída, Ele abre caminho. Onde todos veem paredes, Ele revela portas. E quando isso acontecer na sua vida, você entenderá que nenhuma barreira é grande demais para o Criador que transforma impossibilidades em vitórias. A conclusão da vitória. Nenhuma porta fica fechada para sempre é o ponto em que toda a jornada ganha sentido. Cada silêncio, cada espera, cada lágrima, cada frustração diante dos portões trancados se revela agora como parte de um plano maior. Deus nunca fecha uma porta sem propósito. Nunca permite que você fique diante de muros sem já ter preparado o caminho de saída. O que parecia atraso se torna aprendizado. O que parecia perda se torna proteção. O que parecia derrota se transforma em testemunho. A vitória não é apenas a abertura de uma porta específica. É a compreensão de que, em Cristo, nenhuma porta permanece fechada para sempre. Porque até os fechamentos fazem parte do processo de conduzir você ao lugar certo. Essa conclusão não significa que todas as portas da vida estarão sempre abertas, mas que nenhuma porta tem poder absoluto sobre você. Nem os homens, nem o inimigo, nem as circunstâncias podem determinar o seu destino, porque ele está guardado nas mãos de Deus. A vitória está em saber que quando uma porta não se abre, é porque não é necessária. E quando ela precisa se abrir, ninguém poderá impedir. Essa certeza liberta o coração da ansiedade, porque a sua vida não é guiada por fechaduras, mas pelo propósito eterno. A vitória também está em reconhecer que você não precisa ver todas as chaves, porque elas já estão com o Senhor. Ele sabe quando entregar, Ele sabe quando mover. Ele sabe quando criar novas passagens. A sua parte é confiar, permanecer e adorar. Essa confiança transforma sua postura. Você deixa de se desesperar diante das portas trancadas e começa a enxergá-las como parte de uma narrativa maior. E no final, percebe que tudo cooperou para o bem, inclusive os fechamentos que mais doeram. Essa conclusão impacta não apenas você, mas todos ao seu redor. Quando sua vida se torna um testemunho de portas abertas no tempo certo, outros também encontram fé para continuar. Sua vitória gera esperança em corações cansados, porque prova que o impossível pode se tornar realidade.
O que era dor em você se torna chave para outros e assim o ciclo continua, multiplicando fé e esperança. Portanto, guarde essa verdade. Nenhuma porta fechada é definitiva diante do Deus que você serve. As chaves estão com Ele, os tempos estão em suas mãos e a vitória já foi decretada. Quando você se apoia nessa certeza, descobre que não precisa mais temer fechamentos, porque todo fechamento é apenas anúncio de que uma abertura maior está por vir. Essa é a conclusão da vitória. Portas se fecham, mas Deus sempre abre. E quando Ele abre, ninguém fecha.